aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Estou aqui para te adorar, Senhor Jesus, para entregar tudo que temos, tudo que somos na sua presença, Pai. Nós ansiamos por Ti, ó Pai. O que queremos essa noite, ó Pai, é sentir a Sua presença mais uma vez, ó Pai. Venha ao nosso encontro, ó Pai, pois estamos sedentos de Ti, ó Pai, e precisamos de Ti, ó Deus. O que seja preciso, ó Pai. Essa noite queremos nos entregar por inteiro, ó Pai, a Ti, ó Deus. Queremos nos colocar aos Seus pés, ó Deus. Liga a sua voz, abra a sua boca, comece a clamar pela presença do Espírito Santo neste lugar. Se entregue. Queremos mais de Ti, ó Deus, neste lugar, ó Pai. Custe o que custar, ó Pai. Nos entregamos, ó Pai, pois sabemos, ó Pai, que somos falhos e pecadores, mas o Senhor nos enxerga como os perfeitos, ó Pai. O Senhor não enxerga nossas falhas, ó Pai. Muito obrigado por isso, ó Deus. Queremos nos entregar a Ti, ó Pai, neste lugar, ó Deus. Liga a sua voz e declare isso, que não importa o preço. E não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais, a Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença
pés estamos, ó Pai, entregamos tudo o que temos, ó Deus. Receba o nosso louvor, ó Pai, essa noite, ó Pai. Receba a nossa oração, ó Pai, e a nossa entrega, ó Pai. Estamos aqui para isso, ó Pai, para te adorar e te engrandecer e receber mais de Ti essa noite, ó Deus. Amém, Pai. Amém. Nós possamos nos render aos pés de Jesus nessa noite, amém? Pode se assentar, meu irmão. Muito bom estar com você. Excelente noite para todos nós. Estamos chegando aí ao final do ano, né? Todo mundo de máscara. Tomara que ano que vem a gente não tenha que usar, não é verdade? Tá saindo a vacina aí. Se Deus quiser, logo, logo todo mundo tá vacinado, né, Gabriel? Então a gente está nessa expectativa aí para que logo, logo as coisas se resolvam. Pessoal, alguns avisos antes de nós darmos sequência no nosso culto. Primeiro, chegou um material bem legal para o ano que vem, né? Mesmo se começar o ano com corona, vamos começar buscando mais a Deus ainda, né? Que vamos precisar. Então, 2021, a gente precisa ter momentos de devocional. Então, nós temos esse presente diário. Essa aqui é a nossa agenda. Você pode estar adquirindo ali com a Edilane lá no final do culto. Nós também temos os outros materiais que são também o presente diário, só que em outros tamanhos. Esse aqui é o mini, R$5 apenas para você fazer sua devocional. E o médio, R$10. R$10, Gi? É isso, né? R$10 o médio, para que você possa fazer a sua devocional. São uma série de versículos. Se você comprar um desse aqui, você vai ler a Bíblia inteira durante um ano. Você já tentou várias vezes, não é verdade? Falando, nossa, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Vou começar de Gênesis até Apocalipse. Aí você chega no Levítico, Deuteronômio, aquele monte de lista, aquele monte de número, aquele monte de sacrifício, aquela coisa toda. Você fala, rapaz, vou pular isso aqui, né? Então, isso aqui vai te ajudar, porque são vários versículos espaçados, são vários temas, e além do versículo, você tem um texto para você meditar, para você começar bem o seu dia, para quem gosta de fazer de manhã, ou para terminar bem o seu dia, para quem gosta de fazer à noite. Então, fique à vontade para conferir esses materiais. Alguns outros avisos que a gente vai estar passando para vocês, pessoal. Próximo domingo, a gente já está praticamente encerrando aí o nosso ano, e não podia faltar o nosso musical de Natal. Pode colocar o aviso, Paulo, do musical de Natal. Tá ali, pessoal. No musical de Natal é o seguinte: nós teremos músicas, vídeos, nós teremos várias surpresas. Então você precisa vir conferir, que a gente está preparando algo diferente. Porque na pandemia a gente não pôde ensaiar, a gente não pôde, não que vai ser ruim, tá, pessoal? A gente não pôde ensaiar, a gente não pôde aglomerar, a gente não pôde trazer um monte de gente aqui. Então a gente fez algumas coisas especiais, algumas coisas que só quem vier ou quem assistir vai poder conferir. Nós só vamos transmitir o musical no período da noite. Então se você não vier no culto da manhã ou da noite, então liga lá o YouTube, Facebook, no período da noite às 19h30 para você conferir o nosso musical. E nós não teremos trabalho com as crianças, tá, pessoal? Domingo passado a gente avisou que teria, mas não teremos no domingo trabalho com as crianças, porque terá uma apresentação especial das crianças aqui, né? Diferente, que você tem que vir para conferir. Então você pode trazer as crianças tanto no período da manhã quanto no período da noite para poder estar conosco aqui no templo. Hoje nós estamos tendo trabalho com as crianças. Na terça que vem também teremos trabalhos com as crianças. E você que tem o seu filho, traga ele na próxima terça, que nós teremos um teatro especial. Um teatro que está sendo montado aí, na temática do Natal também, para as nossas crianças. Então na próxima terça traga o seu filho, para que ele possa estar participando junto conosco. Mais um aviso, seria a nossa série de mensagens. Todo domingo agora, série de mensagens enraizados. Nesse domingo estaremos falando novamente sobre as raízes, como Deus solidifica as nossas vidas, quais são as bases para nós construirmos uma vida em Deus, uma vida abundante, repleta de toda a graça. Então venha estar conosco domingo, de manhã e à noite também. Os avisos seriam esses: o pastor Denis está viajando, tirou um tempo com a família, né? Chegando no final de ano, todo mundo pega alguns dias aí para poder descansar. Com o pastor Denis não é diferente, pegou uma semaninha para poder descansar, logo logo estará com a gente, e nós estaremos dando continuidade nos nossos trabalhos, nas nossas séries de mensagens, com o pastor Denis trazendo aqui a palavra. Eu te convido a ficar de pé agora. Vamos lá? Vamos ficar de pé para nós continuarmos adorando ao Senhor, né? Você que trouxe dízimos e ofertas, fique à vontade para trazer. Se você é visitante, seja bem-vindo. Nós temos um presente para você lá no final, se você nos visita pela primeira vez. E você, visitante, não fique desconfortável nesse momento de ofertas. Isso é algo que os membros fazem, que as pessoas que estão há mais tempo na igreja fazem para sustentar esse ministério. Fique à vontade, mas se quiser contribuir, contribua com alegria. Enquanto nós contribuímos, vamos louvar ao Senhor com mais uma canção.
abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exultar. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Aleluia, aplauda ao Senhor. Ó Deus, como é bom poder te adorar, Pai. Como é bom poder declarar esse amor, Pai. Como é bom poder te louvar, Senhor, com a liberdade, Pai. Ó Senhor, obrigado por nos resgatar, Pai. Ó Deus, obrigado por nos perdoar, pelas tuas misericórdias, Pai. E venha nos usar, Pai. Venha nos transformar, venha nos renovar, Pai. Ó Deus, nós queremos ser tua fonte de palavra, Pai. Nós queremos levar o teu amor para as pessoas, Pai. Ó Senhor, venha nos sondar, Pai. Nos usa, Pai. Nós queremos sentir isso, Pai. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Deus, a nossa vida é tua, Pai. Nós te pertencemos, Pai. Nos usa, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ser sal e luz dessa terra, Pai. Declare isso. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Peça. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento maravilhoso de poder te louvar e te agradecer, ó Deus. Que essa canção seja uma verdade em nossas vidas, ó Deus. Que possamos ser como os faróis, ó Pai, que apontam a direção para pessoas às nossas voltas, ó Pai. Que possamos ser a ponte sobre as águas, ó Pai. Que ajude, ó Pai, a suportar as pessoas, ó Pai, nessa vida, ó Pai. Pessoas aflitas que não te conhecem, ó Deus. Nos use, ó Pai, a ponto de trazê-la diante de Ti, ó Deus. Não porque somos algo, ó Pai, mas porque o Senhor está em nós, ó Pai. E o Senhor é refletido através de nós, ó Deus. Que essa canção seja uma oração para a nossa vida, Pai. Em nome do Teu Filho que eu oro, Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Amém. Obrigado, equipe de louvor, por esse tempo. Você já parou para pensar no que nós cantamos? Quando nós cantamos essa música? Quero ser como um farol que brilha à noite, ponte sobre as águas, abrigo no deserto. Será que o povo de Deus tem sido isso de verdade, meus irmãos? Vamos começar com essa reflexão. Será que temos sido farol? Será que nós temos trazido luz em meio às trevas? Ou será que as nossas obras como crentes, você que é visitante talvez, está isento disso, mas nós que conhecemos a Jesus, as nossas obras estão nas trevas ou estão na luz? Como o pastor gosta de dizer, rimou isso, né? Nós que estamos em Jesus, será que estamos nas trevas ou estamos na luz? Nós precisamos refletir a respeito do que nós cantamos, nós precisamos refletir a respeito do que nós estamos vivendo. E nada melhor do que falar de Jesus em clima de Natal, não é verdade? Agora chegou o tempo de tudo decorado, tudo lindo, maravilhoso. Todo mundo aqui gosta de Natal? Eu acho que é uma época do ano maravilhosa. E na verdade o mundo inteiro gosta do Natal. Até quem não entende realmente o que significa, ama o Natal. Porque é época de presentes, é época de decoração, é época de comer bem, né? Alguém começou regime no Natal? Terrível, né? Normalmente a gente quebra, né? É bem rapidinho. Quando a gente começa regime no Natal, regime no Ano Novo, pode ter certeza que alguma coisa vai dar errado. E quando a gente fala de Natal, o mundo inteiro celebra de alguma forma. Alguns sabem, outros não. Mas para o comércio é muito bom. A gente vê que os índices de venda aumentam. A gente vê que, se você for ver gasto de propaganda, né, de publicidade,
A maioria dos negócios gastam muito mais agora no final do ano, para aproveitar esse apelo natalino. E as pessoas talvez não conheçam exatamente a história do Natal, mas elas associam muito o Natal a festas, companheirismo, confraternização, coisas boas, pensamentos positivos. E essa é a imagem que o mundo tem do Natal. Quem aqui já assistiu filme de Natal esse ano? Filme de Natal, que todo ano tem. Nossa, pouca gente, pessoal. Ó, a Edilane assistiu lá, né, Ed? Filme de Natal, pessoal. Chega essa época de ano, é muito filme de Natal. Se você coloca lá na Netflix, na Amazon, lá filme de Natal, um atrás do outro. Só que nenhum filme de Natal praticamente fala de Jesus. É apenas um filme de comédia, um filme de família, um filme de pessoas confraternizando, sempre tem algum caso cômico entre a família. Então as pessoas enxergam o Natal dessa forma, certo? Mas o Natal diz respeito ao nascimento de Jesus. E Jesus veio para quem? Veio para todos nós. Mas Jesus veio de uma linha judaica. E os judeus nem comemoram o Natal. Jesus veio para um povo que não o aceitou. Mas é tão ruim hoje a gente comemorar o Natal globalmente, a gente perceber que tanta gente comemora sem saber o que acontece, é tão ruim assim? Existem controvérsias. Uns acreditam que pelo clima que traz, pelas coisas boas que traz, né, que mal tem. Outros dizem, não, as pessoas não sabem o verdadeiro significado do Natal. Né, alguns mais sisudos, não, eu não gosto de comemorar Natal, porque as pessoas não compreendem, as pessoas não conhecem Jesus. Mas, pessoal, Jesus veio para todos os povos. Pessoal, deu um probleminha no nosso projetor, eu vou ter que virar um pouquinho aqui, para poder ler com vocês. Tá? Jesus veio para todos os povos. Em Daniel 7,14 diz assim: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Jesus veio para todos os povos. Mas por que não todos os povos o conhecem ainda? Porque vários povos comemoram o Natal, vêm as coisas que acontecem, no fundo elas sabem, ó, tem algo relacionado a Jesus, né? Jesus tem lá a manjedoura, tem lá o pessoal lá, os anjos, as estrelas, mas eles não conhecem. Por quê? Porque não lhes foi revelado a Jesus. E nessa noite, procure no seu coração, Jesus foi revelado a você? Talvez eu vou começar com um apelo já essa pregação. Jesus já foi revelado a você? Ou você ainda comemora apenas um ato religioso? Ou você vem na igreja apenas para bater o crachá? Ou você vem na igreja apenas para obter algo e não conhecer algo? Jesus foi revelado a você? Como ele tem sido revelado a todos os povos? E hoje eu quero falar daqueles primeiros que foram revelados, a quem Jesus foi revelado, que são os 3 reis magos. Pessoal, primeiro vamos desmistificar algumas coisas aqui. Primeiro, não eram 3. A Bíblia não dá número. Então, assim, é uma tradição que são 3. Mas não eram 3 reis magos. Outra coisa, quando fala de mago, às vezes vem na nossa cabeça, eles eram tipo feiticeiros, eles mexiam com magia. Não. Essa palavra mago, antigamente, ela era traduzida por sábio. Depois os gregos pegaram essa palavra e transformaram em algo relacionado à feitiçaria. Então, isso só para a gente contextualizar. Não eram 3 e não eram magos, eram sábios e eram viajantes do deserto. Eram pessoas que viviam no exterior, viviam fora do povo de Israel. Mas você já se parou para perguntar como que esses caras chegaram lá? Como que eles foram atrás de Jesus? Por quê? Se o povo, o pastor falou aqui já a respeito do povo de Belém, os judeus. Se o povo, os judeus, que tinha a palavra, que conhecia Deus, se eles não queriam Jesus, se eles disseram para Jesus, não há vagas, porque um povo lá distante veio do nada adorar a Jesus? E a gente vai compreender um pouco disso essa noite. A gente vai compreender alguns aspectos da revelação de Jesus, que colocados no nosso dia a dia, vai trazer muito esclarecimento, para a gente entender se realmente Jesus nasceu nas nossas vidas. Talvez os reis magos sejam os melhores exemplos de pessoas que tiveram uma revelação de Jesus, e a gente vai descobrir o porquê.
Primeiro, que eles eram visitantes do Oriente, e o tema é a revelação do Natal, que a gente vai falar um pouquinho hoje. Primeiro texto, pessoal, ele está em Mateus, eu não estou entendendo direito se eu estou na frente de vocês, então vou dar uma passadinha aqui. Mateus 2, 1 a 2. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Do nada surgiram esses visitantes do Oriente e falaram: vimos a sua estrela. Mas o que é esse negócio de estrela? Aonde que isso está na Bíblia? De onde surgiu esse negócio de estrela? Aí eu quero contar um pouquinho da história desses visitantes do Oriente, que eu acho que vocês não conhecem, e eu também não conhecia antes de estudar. Esses visitantes do Oriente, eles eram assírios, babilônicos, persas, eram de regiões vizinhas de Israel. E essas regiões, vocês que têm ouvido bastante as séries de mensagem aqui na igreja, a gente fala bastante a respeito do exílio de Israel, que Israel desobedeceu a Deus e foi levado como inimigo para a região que esse pessoal morava. Então, pessoal, esses visitantes do Oriente, em seu país tiveram contato com a Escritura, muito provavelmente. Tiveram contato, inclusive, com os escritos de Daniel, que é esse que a gente acabou de ler, que falavam a respeito de Jesus. E outra coisa, eles eram estudantes das estrelas. Eles eram, vamos dizer assim, hoje a gente usaria astrônomos, eles eram cientistas que estudavam as estrelas. E por terem contato com a palavra, e por terem entendido, compreendido, Deus deu uma revelação especial para eles a respeito de Jesus. E esse é o primeiro tópico. A revelação de Jesus apresenta uma nova perspectiva do mundo. O que eu quero dizer a respeito disso? Não é tanto o que você faz para Jesus, mas é como você enxerga o que você faz. Esses visitantes do Oriente, eles eram estudiosos, eles conheciam a palavra provavelmente, eles estavam fazendo as coisas do dia a dia. Eles estavam estudando as estrelas, eles estavam vendo as constelações, eles estavam vendo o alinhamento dos planetas, e simplesmente Deus se revelou através deles, através de uma estrela especial. E a gente entende que isso aconteceu porque depois a gente vai ver lá no final que um anjo aparece para eles. Eles estavam tendo revelações de Jesus. E como nós aplicamos isso às nossas vidas? Assim como os reis magos estavam fazendo o seu trabalho, estudando, buscando algo, e tiveram um encontro com Jesus, e isso mudou tudo para eles. Eles largaram tudo o que eles estavam fazendo para seguir aquele sinal. E nós tivemos esse encontro no nosso dia a dia, no nosso trabalho, fazendo as nossas coisas. Nós estamos nos dando conta das revelações de Jesus em nossas vidas, quando acontece algo especial. Às vezes você está no seu emprego, no seu trabalho, e parece que estava tudo dando errado, e de repente dá algo certo. Você consegue ver Jesus por trás disso? Você consegue ver Jesus por trás do seu dia a dia, do seu cotidiano, a ponto de você enxergar com clareza e falar: é isso que eu quero, é isso que eu vou seguir. É o que aconteceu com os reis magos. Eles viram aquela estrela, eles já conheciam alguma coisa, eles falaram: tem algo de especial, eu vou abrir o meu coração, eu vou sair do meu lugar e vou perseguir essa revelação, eu vou buscar esse chamado. Pessoal, precisamos corresponder a esses chamados nas nossas vidas. Esse é o verdadeiro Natal, quando nós compreendemos que Jesus nos chama, quando nós compreendemos que Ele está em cada detalhe das nossas vidas, quando nós compreendemos que as coisas boas que acontecem, as coisas maravilhosas, extraordinárias, não é o acaso, e as coisas ruins, as coisas terríveis, também não são controladas por acaso, porque Ele vem com poder, nos salva. Então, meus irmãos, precisamos dessa revelação para as nossas vidas, precisamos de perspectiva, precisamos mudar a nossa visão. Às vezes as pessoas pensam: a revelação
de Jesus, ela é muito abstrata, ela é muito confusa. Parece que Jesus se revela para o pastor, parece que Jesus se revela para algum líder, parece que Jesus se revela para as pessoas que têm dons, mas não, Jesus se revela a cada momento, e nos momentos mais sombrios é quando Ele mais se revela, é quando Ele mais nos segura nos nossos braços. E pessoal, só pessoas perfeitas veem a revelação de Jesus? Só pessoas totalmente religiosas, pessoas que não cometem nenhum erro, pessoas que veem a todos os cultos, só esses que enxergam? Não, os reis magos não eram nem do povo de Israel, os reis magos eram pessoas aleatórias, é capaz de eles até terem servido outros deuses, não sabemos, mas é bem provável que eles tinham recebido uma outra doutrina, só que eles corresponderam à revelação de Jesus. Por isso, meu irmão, essa é a primeira palavra para o seu coração. Você pode ter vivido em qualquer outra doutrina, você pode ter vivido no lamaçal, você pode ter vivido distante de Jesus, mas se Ele se revela a você, corresponda e vá além, porque você vai conseguir, você vai conquistar. E nesse meio tempo, meus irmãos, tem bastante texto agora, mas no próxima terça-feira a gente vai falar um pouco de Herodes. E Herodes era o rei da época, e ele descobriu que esses reis magos queriam conhecer Jesus. E ele chegou nos reis magos e falou: olha, vai lá, e quando você achar Jesus, você vem e me fala, porque eu quero ir adorá-lo. Nada disso. Herodes queria matar Jesus. Por quê? Porque, olha para você ver, meu irmão, olha o paralelo. Reis magos do Oriente, não conhecedores totalmente da palavra, não eram judeus, não procuravam Jesus como os judeus deveriam procurar o Messias. Eles tiveram uma revelação e perseguiram essa revelação. Herodes, rei do povo judeu, conhecedor da palavra, tinha à sua disposição mestres da lei, né? Imagina você na tua casa e o pastor Denis do teu lado explicando a palavra 24 horas por dia. Não é bom? Você está lendo lá tal, Salmo 100 e sei lá o que tal, nossa, não entendi nada do pastor Denis, ele está do teu lado. O pastor, explica isso aqui para mim, porque eu não estou entendendo. Herodes tinha isso, ele tinha escribas, fariseus, todo o aparato religioso para poder explicar para ele. E sabe o que Herodes queria saber? Aonde Jesus estava, para poder matá-lo, sendo que ele poderia conhecer o autor da vida, se render aos seus pés e ter uma vida nova, aproveitar essa revelação. Mas não, ele tinha uma baita aparência religiosa, ele tinha uma baita aparência de judeu, mas ele não compreendeu a revelação. E ele pediu: olha, quando vocês descobrirem Jesus, venham aqui que eu quero adorá-lo. Nada, queria matá-lo. E imagina os reis magos, saíram lá, né? Quantos 1.000 quilômetros, né? Sei lá, 3.000 quilômetros, não sei, pessoal, vou chutar aqui, 3.000 quilômetros de distância. Saíram lá de camelinho, né? A gente vê a fotinha, camelinho deve ser bem devagar, né? Alguém sabe a velocidade média do camelo aí? Eu não sei, sei lá, uns 15, não, 15 é muito, né? Camelo rápido, pega, sei lá, uns 5 km por hora, não sei. Um camelo, né? Lentinho, sei lá, 3.000 quilômetros vindo de camelo. E quando eles chegam, o líder dos judeus diz para eles: ó, vai lá ver ele lá, vai lá, procura lá o nosso Salvador, e depois vocês voltam. Ele não saiu do lugar dele. Imagina a frustração desses reis magos. Tiveram uma baita de uma revelação, falaram: nossa, quando a gente chegar lá, vai ter uma festa para Jesus. Quando a gente chegar lá, todo mundo vai estar vibrando, né? Jesus nasceu. E ele chega lá, o líder deles: oh, vai lá, depois você me fala, né? Depois me avisa aí que qualquer coisa eu vou lá. Pessoal, que frustração dos reis magos. Como que deve ter sido difícil, né? Após a conversa com o rei, né? Todos desiludidos, seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres, porque a revelação de Jesus traz esperança para continuar, amém? A revelação de Jesus nos traz esperança para continuar. Eles já tinham tido uma revelação, só que eles chegaram lá e viram um cenário totalmente ao contrário.
A gente veio adorar, mas o povo daqui não quer adorar, o povo daqui não está alegre, o povo não está feliz. É a mesma coisa quando você está na tua casa, e você vai para casa dos seus familiares que não conhecem Jesus. Você chega com aquela alegria, querendo contar quanto Deus tem sido bom, quanto Deus tem feito, quantas coisas estão dando certo, e eles falam para você: isso aí passa, isso aí é fogo de palha. Você vai na igreja no domingo, depois no meio da semana você vai para a balada mesmo. O que adianta? Eles falam assim, né? Vai perder a bênção, vai perder, porque você vai na igreja e depois faz tudo errado. O que adianta? O que adianta? Não adianta você receber uma revelação e depois viver a vida do jeito que você quer. Mas olha como Deus confirma. Em meio às desilusões, o que apareceu para eles novamente? A estrela do Oriente. A estrela do Oriente apareceu de novo e começou a guiá-los novamente. Olha, não perca a esperança. Essa revelação na sua vida vai se confirmar. Você vai encontrar a esperança. Você vai encontrar Jesus, amém? Se você está com desesperança, meu irmão, esse ano foi um ano de desesperança, né? Nos termos naturais da vida, não é verdade? A gente vai ser hipócrita? Foi um ano de desesperança. Estamos chegando ao final do ano cansados, exaustos, cheios de Covid, cheios de máscara, de álcool gel, de tudo isso aí, de medir temperatura, né? Se bem que vários termômetros estão quebrados, né, meus irmãos? Vocês veem que às vezes o pessoal mede, está quebradinho lá, né? Então é só migué. Mas estamos cheios de tudo isso. Estamos cheios disso. E estamos exaustos, sem esperança. Vem vacina, não vem, qual que é o calendário, qual que não é? É o dia inteiro isso. O que vai acontecer? Só que é nessa hora, em meio à desesperança, que o sinal aparece e a chama reacende. Que a chama de Cristo se reacenda no seu coração esse final de ano. Não se esqueça de que Ele é o Deus de toda a esperança. O que a palavra diz? Que nós estamos correndo uma corrida e o nosso alvo é Cristo. Que nós podemos correr com perseverança. Porque aquilo que foi conquistado por nós na cruz é algo que não é anulado. Algumas coisas são anuladas, não é verdade? Você planejava trocar de carro, você planejava aumentar a sua empresa, você planejava ter um melhor salário esse ano, você planejava viajar agora final de ano, e foi tudo anulado. Só que as promessas de Deus, elas não se anulam na sua vida. As promessas de Deus, elas permanecem firmes, porque elas são atemporais. Elas podem não acontecer da forma que nós queremos, nem no tempo, nem do jeito, nem do formato, mas elas vão acontecer. Elas vão acontecer porque Ele é o Deus de toda a esperança. Aí tivemos aquela revelação que mudou a nossa perspectiva, igual mudou dos reis magos, que falaram: vou abandonar tudo e vou seguir esse caminho. E mesmo em meio às desesperanças, às tribulações, nós vimos de novo aquela chama em nosso coração, sentimos e falamos: não, vamos mais um pouco que a gente está chegando. E aí no ápice, meus irmãos, no ápice, nós encontramos a Jesus. E aí nós oferecemos a nossa vida. Então abriram seus tesouros, os magos, e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Mirra. Meus irmãos, o que simboliza o ouro? O ouro simboliza que o nosso Jesus é rei, que o nosso Jesus é alteza, que Ele é exaltado. O que simboliza o incenso? Que nosso Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele intercede por nós. E o que simboliza a mira? O óleo, a fragrância, é algo muito parecido com aquilo que foi derramado sobre Ele quando Ele morreu, para perfumar o seu corpo. Depois deles terem trilhado esse caminho, eles receberam uma revelação completa de quem é Jesus. Uma revelação completa. A revelação de Jesus gera esse conhecimento profundo sobre Ele. Você quer conhecer profundamente a Jesus? Corresponda aos sinais. Persevere mais um pouco, que você vai compreender que Ele é o rei da sua vida. Você vai compreender a alteza, a soberania de Deus sobre a sua vida, e entender que Ele é um Deus bom, que Jesus é bom, que Jesus é soberano. Você vai compreender que Ele é o seu sumo sacerdote. Você vai compreender que Ele conhece as suas fraquezas e Ele intercede por você. Meus irmãos, eu acho que a gente não tem muito bem isso desenhado em nossas mentes. E faço primeira análise do meu coração. Quando nós estamos naquela famosa bad, quando a gente está naquela famosa
depressão, naquele amargor da vida, acho que nós não temos tão fixo nas nossas mentes que Jesus intercede por nós. Quantas vezes por semana você se lembra disso? De que em suas falhas, Jesus intercede junto ao Pai, que Ele é o seu sumo sacerdote, que Ele corresponde às suas fraquezas, que Ele sentiu as suas fraquezas, que Ele sentiu as suas dores e Ele tem compaixão de você. Normalmente nós transitamos em dois extremos. Ou nós ficamos naquele remorso gigantesco, errei, falhei, não vale nada, sou nada. Ou aqui, já passa. É mais um negocinho aí, isso aí não faz mal para ninguém. Mas cadê a sabedoria, meus irmãos, de conhecer plenamente Jesus, que Ele é o sumo sacerdote, que Ele está à direita de Deus, que Ele conhece as nossas vidas. E por último, nós aprendemos que Ele se sacrificou por nós, que Ele morreu por você, que Ele morreu por mim, que o sangue dEle derramado é o nosso sangue que deveria ser derramado, que o sofrimento que Ele sofreu é o sofrimento que nós deveríamos ter sofrido. Meus irmãos, nós achamos que nós sofremos, que essa vida é difícil, que essa vida é calamitosa, que essa vida é cheia de desastres. Nós não suportaríamos 5 minutos na cruz. Nem na cruz, volta. Nós não suportaríamos um dia na pele de Jesus sendo rejeitado. Nós achamos que nós somos rejeitados, às vezes por um familiar, por um parente, por alguém que nos olha com desdém. Imagina Jesus, que foi rejeitado pela própria família, foi rejeitado pelos seus, foi escarnecido, falaram que ele tinha demônio no corpo. Imagina, o próprio Filho de Deus em carne e osso, pleno, puro e santo, e chega um mal acabado, fariseu, e diz: você faz isso porque o demônio está no seu corpo? Se eu fosse Jesus, era tchau. Tchau, irmão. Pá. Meus irmãos, nós precisamos compreender esse sofrimento. Nós precisamos compreender que as leves e momentâneas tribulações dessa vida não se comparam à glória que será revelada. Jesus já desfruta dessa glória. Por isso que Ele pode interceder por nós, por isso que Ele é rei, porque Ele já está lá. Ele já transcendeu esse mundo, e Ele olha por nós hoje, aguardando uma posição do nosso coração, aguardando uma posição com relação a Ele. Compreendemos realmente a revelação? Compreendemos quem Ele é para nós? Ou nós estamos ainda nas migalhas, nas gotas da religião, achando que pregação é palestra? Não é palestra. Pregação não é palestra, achando que louvor é música pop. Não é música pop, louvor é louvor, pregação é a palavra de Deus. Oração não é reza, não é repetição, não é uma rotina, não tem função nenhuma em si. O importante é a quem nós oramos, é a quem nós dirigimos o nosso louvor, é a quem nós falamos quando nós pregamos. Tudo diz respeito a Ele, não a nós. Senão não precisava de nada disso aqui. Vamos todo mundo para a praia. Vamos todo mundo viajar, vamos fazer outra coisa, muito mais legal, não é verdade? Vocês ficarem me ouvindo falando, do que a gente ficar sentado aqui com máscara na cara, eu preferiria. Mas aqui, nós encontramos a verdade. Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. E por fim, o que acontece? Herodes tinha falado para eles: olha, quando vocês voltarem, vem falar comigo que eu vou dar um jeitinho. Porém, quando chegou a hora deles partirem, depois de terem encontrado Jesus, adorado, tido aquele momento com Jesus, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. A revelação de Jesus nos ensina o que realmente importa. O que realmente importa? Olha, um rei pediu para eu votar. O meu patrão me pediu para fazer um negócio errado. Até o próprio pastor me pediu para eu fazer algo aqui que eu não achei legal. Vamos usar esse termo para a gente ver que religião também. O padre, o meu pai, uma pessoa de alto escalão me pediu para fazer isso errado. Olha, estão me pressionando. Herodes está me pressionando, falando: você tem que voltar, você precisa me contar.
O que importa mais? Obedecer aos homens ou obedecer a Deus? O que importa mais? Se ver livre de Herodes, que se eu voltar lá ele nunca mais vai me perseguir, não vai dar problema nenhum para mim, né? Eu vou falar para ele, ele vai fazer o que ele quiser, o problema é dele, não é verdade? Ele que está indo contra Jesus. Eu fui lá, adorei, agora para eu tirar o meu da reta, eu vou lá, falo com Herodes, né? Faço aquilo errado, volto à minha antiga vida, faço as coisas que eu gosto, né, de fazer, e tranquilo, voltamos a estaca zero. Não volta. Não volta a estaca zero, por quê? Porque quando conhecemos Jesus, aprendemos o que realmente importa. Eu posso passar os maiores riscos da minha vida, eu posso pôr a minha vida a preço, eu posso perder amizades, eu posso perder meu emprego, eu posso perder coisas que eu amo, eu posso perder tudo, porque agora eu sei o que realmente importa, porque agora eu sei que Jesus é a vida, agora eu sei que Jesus é a verdade, agora eu sei que Ele é o mais importante para mim. Você pode ver isso em sua vida? Você pode ver Jesus como o mais importante em sua vida? Talvez até hoje você achava que Ele era uma força sobrenatural. Talvez até hoje você acreditava que Jesus era um profeta, uma pessoa que a gente homenageava. Mas saiba que Jesus é o Filho de Deus, a raiz de Davi, o leão de Judá. Ele ganhou por nós todas as coisas. Ele ganhou por nós e conquistou a vida eterna. E tudo que você viveu até agora, soma todas as coisas boas. 1 segundo na eternidade vão ser 1 bilhão de vezes melhores do que tudo isso. Soma todas as coisas ruins agora que você já viveu, que eu sei que são bastantes também. Eu também, mesmo com pouca vida até, tenho bastante coisas ruins. Soma tudo. 1 segundo na eternidade, você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena, e eu sofreria muito mais. Eu passaria por mais provações para chegar aqui com o coração aprovado. Eu passaria por mais lutas para chegar aqui e contemplar essa beleza, contemplar essa eternidade. E por que nossos olhos se fixam tanto aqui? Gostaria de chamar o ministério de louvor. Meus irmãos, pode apagar as luzes? Estamos finalizando. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. E que Jesus se revele a você de uma forma especial nessa noite. Assim como os reis magos que eram distantes, talvez você viveu muito distante, talvez você não conhecia a palavra, talvez você teve amigos ruins, pais complicados, você teve uma condição financeira totalmente desfavorável, que não te deixava dormir, não te deixava pensar. Você só correu atrás do dinheiro para suprir, não por mal, para suprir a sua casa. Ou às vezes o dinheiro era o seu dono também. Você viveu sem rumo, distante, como os reis magos. Mas num belo dia você estava fazendo aquilo que você sempre fez, que você sempre faz. Você ouviu a palavra. Você conheceu alguma pessoa que te ajudou. Você recebeu uma revelação de Jesus. E talvez você esteja nessa etapa de sofrer as provações, de que ninguém perto de você se importa com Jesus, que ninguém acredita em Jesus, ou até acreditam, mas não levam a sério. Você quer levar a sério, está perdendo as suas forças, a sua esperança. Mas eu quero te dizer que assim como a estrela reapareceu para os reis magos, o brilho de Jesus aparecerá novamente na sua vida. E em meio às escuridões da vida, às trevas da vida, você verá a luz. Você verá a luz para prosseguir firme. E então você contemplará a majestade de Jesus, o sacerdócio de Jesus, a beleza da cruz do Calvário que nos salvou. Você contemplará a beleza de Jesus em sua vida e se sentirá amado, se sentirá restaurado, se sentirá cheio de graça e de amor e de cuidado. Aí vem a grande prova. E agora, quem eu vou obedecer? Meus desejos, os homens, meu marido, minha esposa, meu patrão, meus compromissos, quem eu obedeço? Se minha vida está em risco, minha vida está em jogo, quem eu obedeço?
Que nós possamos ser como esses reis magos, esses viajantes que pegaram um outro caminho e se mantiveram firmes na fé. Meu irmão, se mantenha firme na fé. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Saiba que nós não vivemos nada ainda da presença dEle. Temos muitas coisas ainda para viver, muitas revelações. Não somos perfeitos, mas estamos no caminho de santidade. E a cada dia Jesus tem uma porção nova para você. Para isso nós precisamos nos render, deixar o Espírito Santo controlar o nosso ser, este lugar. E por isso nós vamos cantar essa canção que diz: eis-me aqui, estou prostrado, faço o teu querer em mim, eu me rendo. Vem Espírito Santo, venha cuidar da minha vida, vem encher o meu ser, reacender a chama do primeiro amor. Onde as pessoas veem um Natal apenas de coisas boas, de presentes, nós vemos Jesus, nós vemos a revelação de Jesus, aquilo que está oculto nas árvores, na neve, naquele cenário fantasioso. Nós vemos a revelação de Jesus no Natal. Se coloque em pé, vamos louvar o Senhor com essa canção. Te convido a derramar o seu coração, abrir o seu coração sem reservas, sem ressalvas, e deixar essa canção fluir neste lugar. Te convidando a se render, te convidando a conhecê-lo, a entendê-lo mais, entender os sonhos que Ele tem para você, entender os planos que Ele tem para você, planos de bem e não de mal, para te dar um futuro, uma esperança, uma vida. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo com o seu poder quebrar as barreiras, romper as cadeias do nosso coração. Sobrenatural, faz
presença neste lugar, Espírito Santo de Deus. Com o teu vento impetuoso sobre nós, ó Pai, essa noite, ó Pai, queremos mais e mais de Ti, ó Deus. O vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo. Vamos declarar juntos? Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Que Jesus possa confirmar essa canção na sua vida, que o Espírito Santo possa fortalecer a sua vida para colocar em prática aquilo que nós cantamos, essa rendição total, para conhecermos mais de Jesus, para compreendermos mais a sua vontade e vivemos como Ele viveu nessa terra. E que nós possamos todos nos encontrarmos um dia à mesa do Pai, contemplando a beleza da sua majestade, a sua glória, cheios de alegria, de bondade e não mais de esperança, porque agora nós vamos ver aquilo que nós esperamos e o Senhor Deus será exaltado nesse dia, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que Deus te abençoe, te acompanhe. Tenha um excelente resto de semana aí, que tem bastante dias ainda aí. Que Deus te dê força, alegria e que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.